Poder sentar a igreja. Amém, Jesus. Estamos neste momento precioso diante da presença do Senhor. Um momento onde nós podemos reabastecer a nossa fé, colocar diante do Senhor todas as situações, porque a cada momento como esse nós revigoramos as forças espirituais para vencermos as astutas ciladas do maligno. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. Mas temos um grande adversário neste mundo, porque a Bíblia fala que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento de muitos, e o mundo vos odeia. Quando ele fala mundo, ele está falando de sistema, né? Esse sistema que nós estamos ainda por um tempo suportando, mas não será para sempre assim, igreja. Virá um tempo onde todas as coisas se farão novas. As coisas velhas, elas ficarão tudo realmente velhas, ficarão para trás. Nós vemos nos noticiários alguém falando da fé em Cristo. Ele é tudo, ou é considerado tudo que há de pior na sociedade. Arrumam tudo quanto é pronomes para chamar aqueles que amam, né, sendo que chamam injustamente. Porém, quando se levanta alguém falando abertamente contra o povo de Deus, as pessoas aplaudem, né, e acham que é aquilo mesmo. Então nós precisamos estar sempre firmados em Cristo e nunca viver segundo a aprovação desse sistema que nós estamos vivendo, sistema do mundo. Jesus, ele diz assim: não estranheis se o mundo vos odeia, porque se eles odiaram o seu Senhor, quanto mais a vós. Mas ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo está vencido. Nós estamos pregando o evangelho do reino de Deus, o evangelho que restaura, que renova, que transforma, e que comprovadamente tem mudado e restaurado vidas, e ninguém precisaria dizer quais são estas vidas, porque nós mesmos sabemos que fomos transformados, fomos mudados. Nossa mentalidade recebeu a mente de Cristo, e hoje nós vivemos uma vida com uma grande esperança. A esperança de que quando tudo isso acabar, algo novo começará. Jesus veio a este mundo para fazer algo novo, recriar uma nova humanidade nele, pois a primeira humanidade, que foi criada em Adão, havia caído, havia pecado, e Deus havia falado para ele que no dia que ele comesse daquele fruto, ou pecasse, certamente morreria. Então aquela geração estava decaída, geração que nós éramos descendentes. Mas Jesus, como o último Adão, ele veio para restaurar. Nós vamos abrir nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11, nós vamos meditar um pouco nesta palavra, porque neste processo de restauração, até que Cristo viesse a este mundo para, de fato, concretizar este grande mover, Deus começou a trabalhar na humanidade desde Abraão, né, cria o povo hebreu através de Jacó,
e depois desta descendência ele cria toda a estrutura, né, a estrutura da lei, estrutura sacerdotal, para que deste povo, ou seja, o povo judeu, Jesus viesse a este mundo. Por causa desta estrutura de Deus para com o povo judeu, né, nós vamos ver, esse texto tem muito a ver, porque o povo judeu, nesse contexto aqui, eles eram considerados povo de Deus, e qualquer pessoa que não fosse judeu estava distante das promessas de Deus, pois as promessas eram feitas, as alianças, né, através de Abraão. Porém, nesse texto aqui, Paulo está dizendo ao povo gentil e também ao povo judeu, que aquela antiga ordem havia passado, e que Jesus tinha criado algo novo, já não tinha mais judeu nem gentil, mas Deus havia feito destes dois um só, uma nova criatura. O versículo 11 diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está escrevendo para o povo de Éfeso, que não eram judeus, eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui tem alguns pontos que a gente já precisa, né, entender. Quando ele fala que eles eram incircuncisos, ou seja, quando Deus ele escolhe Abraão, ele manda que todo primogênito da casa de Abraão, seja escravo ou filho que viria no futuro, deveria ser circuncidado. Circuncisão, né, para você entender melhor, seria o 8º dia. No caso daquele povo, foi feito na idade que eles estavam mesmo, né? Mas depois seria o 8º dia, que completaria um ciclo. E hoje a ciência diz que até 8 dias, você vê como Deus cuida da gente, até 8 dias a criança, o cérebro dela não define o que é dor. Então ela chora por causa de tudo que está acontecendo, mas ainda não é dor como a gente entende, até o 8º. Do 8º dia em diante, ele já começa a ter essa formação no cérebro. Então havia essa circuncisão, que era o corte do prepúcio, né? Para você entender melhor, seria como a fimose de hoje, né? Então, todo judeu, descendente de Abraão, precisava dessa circuncisão, para identificar que era povo judeu. E Paulo aqui está falando que esta circuncisão, ela era feita por mãos de homens. E ele está aqui dizendo que em Cristo não é mais essa circuncisão que importa. Em alguns textos ele vai falar que a circuncisão que de fato vale é a do coração, é aquela que nós fazemos em Cristo Jesus, aonde temos esta transformação. Outra coisa que ele fala aqui para o povo gentil é que houve uma época, e nós já vivenciamos essa época, quando não tínhamos a nossa vida rendida a Cristo, que nós estávamos separados das alianças de Deus, separados do povo judeu. E ele diz aqui que sem Deus no mundo. Imagine alguém no mundo, com este mundo como está, ou como sempre foi, porque não dizer assim, e esta pessoa sem Deus, ou seja, não está debaixo de nenhuma aliança, de nenhuma promessa. Ele disse anteriormente estava desta forma. Por quê? Porque não tinha Cristo. Porém, ele diz assim no versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês, ou seja, nós, que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo. Então aqui nós vemos, uma das finalidades do sangue de Cristo, era perdoar os nossos pecados, e não somente o pecado do gentio, mas também o do judeu, para que nós ficássemos em paz, quites com Deus, sem dívida alguma, aquela dívida que nós havíamos contraído lá de
Adão, porque não foi só Adão que pecou, o homem continuou pecando. Havia uma dívida, porém Jesus pagou esta dívida com o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos ser aproximados de Cristo. Então hoje nós podemos adentrar a presença de Jesus, não pelas regras, ordenanças da lei. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Os judeus imaginavam que era no cumprimento da lei que eles agradavam a Deus. E Paulo, ele fala que pela lei ninguém conseguiu a perfeição, ninguém foi salvo. E aqui ele está dizendo que o que nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz do Calvário. Aquele sangue, ele nos habilitou para nós termos com ousadia a coragem de adentrar ao Santo dos Santos. E sabendo que Deus é galardoador de todos aqueles que creem que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja, nós fomos aproximados, não temos mais dívidas para com Deus. Tudo isso pela fé, não pelo nosso próprio sangue derramado, mas pelo sangue de Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam ser judeu, nem gentil. Vocês precisam mesmo é ser redimidos pelo sangue de Jesus. E esta remissão, ela nos aproxima de Deus de maneira, queridos, que nós não precisamos do cumprimento da lei para sabermos que somos merecedores, não por nós, mas por Cristo, das bênçãos de Deus. Então, todos que buscam a Deus com fé em Cristo, eles são galardoados, ou seja, presenteados, abençoados. Suas orações são ouvidas, porque Deus, ao seu tempo, Ele ouve todas as orações que com fé são feitas em nome de Jesus. Então nós temos esta convicção. Veja o versículo 14. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. O objetivo dele era criar em si, ou seja, em Cristo, dos dois, quem são os dois? Judeu e gentil, um novo homem, fazendo a paz. Então, uma ordem passou, ou seja, nesta antiga ordem, nessa antiga aliança, as pessoas se aproximavam de Deus por ser judeu e por um sacrifício de animal, segundo a ordem sacerdotal de Arão. Então eles se aproximavam de Deus ano após ano. O povo gentil estava separado. Ele não tinha esse acesso, a promessa não era para ele. Mas por que havia esta promessa apenas para o povo judeu? Porque até que Jesus nascesse, o rito era esse. Porém, com a vinda de Jesus, este rito que foi anunciado por Deus através de Moisés, tinha a finalidade de preparar a vinda de Cristo. Cristo vindo, todo este processo, ele cumpriu o seu propósito. Ou seja, quando um julgamento, existe uma acusação num tribunal, e os advogados são postos em cena, eles vão naquele processo até o final. Após o juiz dar a sentença, acabou-se o processo, sim ou não? Não tem mais. Já deu a sentença, diz lá, olha, vai pegar tantos anos de detenção, de reclusão, seja lá o que for. Aquele processo, ele é encerrado, é tratado como em julgado, encerrou. Não precisa mais daquele processo. E é isso que Paulo está dizendo. Este processo de espera de Jesus através do povo judeu, ele encerrou, porque Jesus veio. O processo também de separação
de nós, gentios, para com Deus, também encerrou, porque nós tínhamos dívidas, sim, nós éramos pecadores, sim, nós éramos separados de Deus, sim, mas toda esta dívida foi julgada. Julgada onde? Em Cristo. Então este processo é encerrado porque não tem mais o débito. Não há mais necessidade deste processo de julgamento, também deste processo de ordenança de uma lei para agradar a Deus. Porque agora Paulo está dizendo, é através da fé que nós nos aproximamos de Deus, não através de um conjunto de ordenança. Vamos continuar aqui, creio que eu parei no 15. O 16 diz, e conciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então ele diz, ele pegou, através da morte dele, tanto o judeu quanto o gentio que crê nele, se torna igreja. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então a igreja ela é formada de todas as pessoas, indiferente de raça, de gênero, masculino ou feminino, que se rende a Jesus. Ele se torna um corpo, ou seja, ele se torna igreja. Não tem mais essa questão de ser judeu ou gentio. Tem a questão se passou pela redenção, pelo sangue de Jesus. Esta redenção nos habilita, nos torna filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo Jesus. O 17 diz, ele veio anunciar paz para vocês que estavam longe, e paz para os que estavam perto. Ou seja, ele veio anunciar paz para o gentio, e também veio anunciar paz para o judeu. O que estava perto, o judeu, porque eles tinham acesso à lei, eles tinham acesso aos ensinos de Deus, eles tinham acesso aos sacerdotes, eles estavam inseridos naquela antiga aliança, o gentio não. Então ele veio anunciar uma paz a quem estava longe, os gentios, e também veio anunciar uma paz aos judeus. E esta paz, tanto para o judeu quanto para o gentio, precisa ser por meio de Jesus. Vamos continuar. O 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Perceba que Paulo, ensinando a respeito desse acesso a Deus, ele não inclui mais nada, nem ninguém. Ele não inclui a si, ele não inclui os outros apóstolos, ele não inclui a mãe de Jesus, ele não inclui ninguém, ele inclui apenas o Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus que nós temos acesso a Ele. Não é por meio de mais ninguém. Não tem como acessar a Deus por outro meio, somente se for redimido pelo sangue de Jesus, por meio do seu Espírito. Porque o Espírito de Deus que habita em nós é que se comunica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, e nos traz a segurança de podermos acessar esse Deus. O 19 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem é Israel hoje? Israel é o povo de Deus. Está na Bíblia de início ao fim. Que o povo de Deus é Israel. E ele está dizendo que Israel é você. Israel somos nós, que somos filhos de Deus. Paulo diz que o Israel de Deus é aqueles que são pela fé, não pelo sangue de Abraão.
descendente de Abraão. Os descendentes de Abraão, de fato, são aqueles que são pela fé. Se o judeu não se rende, ele fica fora da promessa. Se o gentio não se rende, não consegue ser enxertado na promessa. Então todos precisam se render a Jesus. Ele é este elo de ligação que nos une e nos torna família de Deus, filho do Deus Altíssimo. O 20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, ou seja, fundamento dos apóstolos, porque foi eles que primeiramente começaram a pregar a respeito do que Cristo fez na cruz. Fundamento dos profetas, porque foram os profetas que anunciaram o que Jesus viria fazer. Ou seja, Jesus cumpriu profecias de 700 anos, profecias de 300, profecia de 500, profecia de 1000. Jesus cumpriu uma profecia que foi dada lá a Maria, ou a Eva, perdão, quando ele disse que o descendente dela pisaria a cabeça da serpente, e ele veio e realmente pisou, e que a serpente feriria o seu calcanhar. Também Jesus foi ferido ali na cruz. Então Jesus cumpriu tudo que foi profetizado a respeito dele se cumpriu. E se tudo se cumpriu, não será a volta dele que não vai se cumprir, porque tudo se cumpriu apenas ele falando através dos profetas. Houve uma intervenção humana para falar. Imagine aquilo que ele próprio nos disse, que voltaria, e que por um tempo vocês não me verão mais, mas outro tempo me verão novamente. Jesus, ele voltará e nós o veremos assim como ele é. Por quê? Porque nós fomos redimidos pelo sangue. E uma vez que todos são redimidos por Cristo, não há em que gloriar-se. Ninguém pode dizer: eu sou salvo porque outro, eu sou salvo. Não tem como. A única situação que nos salva é o sangue de Jesus. Se alguém deseja gloriar-se, que glorie-se nele, diz Paulo, é em Cristo. Vamos continuar. Foi o 20, né? Aí ele fala também dos apóstolos e fala que Cristo como pedra angular. A pedra angular, não sei se vocês já viram aqueles portais que é feito um anel. A pedra angular é uma pedra que está lá em cima, ela é uma espécie de triângulo. Então as pessoas iam juntando as pedras, juntando, mas elas cairiam, porque elas estão inclinadas. Quando chega aqui, eles colocam uma pedra que trava. E por causa daquela pedra, a estrutura fica toda firme. Não cai por causa de uma pedra que fecha o ângulo e que não permite que a estrutura inteira caia. Ou seja, vamos trazer isso para a nossa realidade. Nós somos pedras vivas do edifício de Cristo. Mas nós não podemos nos sustentar sem a pedra angular. Por mais que alguém ele consiga desenvolver-se, se não tem a pedra sustentando, ele cai. Mas Jesus, como esta pedra angular, ele sustenta todas as obras que nós fazemos nele. Tudo que nós fazemos nele, ou façamos, que estará sustento. O 21 diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. O 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos, ou seja, todas as nações, para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Queridos, ele está falando de unidade, de povos que
não se uniam de maneira alguma, judeu e gentil, até mesmo porque seria uma desonra à lei. Mas em Cristo ele está dizendo, se vocês não estão juntos, vocês não podem se tornar a morada de Deus. Deus, ele, através do seu Espírito, deseja habitar no seio da igreja, habitar no seu povo. E para isso é necessário unidade. Mas essa unidade, entenda, quem é a pedra angular? Como é que eu posso ser unido? Respeitando que a pedra que une. Porque eu sei que é fácil ser unido a alguém que você gosta. Eu sei que não é difícil a gente andar, caminhar longas léguas, vamos dizer assim, ou quilômetros, em companhia de uma pessoa que nos faz bem. Não é bom? Fazer uma viagem longa com uma pessoa que, quando ele fala, é música aos nossos ouvidos. Que maravilha! Mas não é esse tipo de unidade que Jesus está dizendo, porque ele disse assim, olha, se você ama a quem te ama, não é amor, é retribuição. Você só está sendo gentil. A pessoa faz tudo de bom para você, você faz tudo de bom para ela. Não precisa de amor para essa relação. Mas quando ele diz assim, olha, vocês precisam ser unidos. E aqui no contexto, você vai ver lá, teve a peça aqui, o poço de Jacó está aqui ainda. De Jesus é a mulher samaritana. Ela diz, como tu judeu fala comigo, sendo eu mulher samaritana? E o texto diz lá, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Aí Jesus vai lá pregar justamente para aquilo que conflita. Porque ele está dizendo, eu sou pedra angular, eu posso juntar esta samaritana com um judeu e fazer deles um só. Então, quando nós precisamos estar unidos a alguém que tem uma personalidade, que é uma personalidade que, às vezes, de fato, assim, não agrada muita gente. E, às vezes, a nossa personalidade também não agrada muito outra pessoa. Então, eu estou aqui deste lado, com minha personalidade, que está sendo moldada a cada dia. Você está aqui com essa personalidade que também precisa ser mudada a cada dia. E aqui no meio tem um vão. Qual é este vão? A dificuldade de união. É justamente neste vão que a pedra angular encaixa. E em Cristo nós nos tornamos um. Talvez alguém tenha uma elasticidade que consegue fazer com que o pé faça uma carícia na cabeça, não tem? Mas não é todo mundo, você consegue aí? Então vai ter gente que viveu a vida toda e nunca se comunicou o pé com a cabeça. Mas nem por isso eles não são o mesmo corpo. Porque eles estão unidos no mesmo propósito. Quando nós falamos isso, nós estamos falando, querido, nós estamos aqui no ministério da Igreja Apostólica Família Feliz e nós temos uma maneira de conviver e de adorar a Deus. Mas aí fora tem um monte de igrejas também que tem outra maneira. Deus chamou eles com outro propósito, com outra finalidade. Mas eles estão fazendo em nome de quem? De Cristo Jesus. Se eles estão fazendo apenas em nome de Cristo e não mais em nenhum nome, significa que, por mais que nós sejamos diferentes, entre nós e eles está Cristo. E isso é preciso num relacionamento conjugal. Porque, queridos, eu vou jogar alto aqui e eu acho que ainda vou falhar. 90% dos relacionamentos conjugal começam por paixão, não por amor. E paixão, dizem que é cega. O amor não é não, porque amor não é sentimento, viu? Paixão é que é sentimento. Então, por paixão, querido, a pessoa não vê nada de defeito, vê? Suporta tudo. Mas quando casa, aí vai ter que desenvolver amor. Aí é onde? Esse amor é o quê? A pedra angular.
É Jesus encaixando ali para dizer, olha, agora que a paixão acabou, porque a paixão é rápido. Ela não dura muito tempo. Eu me lembro que quando eu namorava com Ellen, nós não tínhamos carícias. Porque a gente era namorado, a gente não era casado. E às vezes as pessoas olhavam isso, aquilo, outro, e eu ficava observando os casais cheios de carícias. Assim, namorados, né? Que não desgrudava. Até no shopping parecia um trem, era grudado um no outro atrás, assim, andando. Depois que casa, querido, se possível, um anda numa rua, outro em outro. Não é assim? Em alguns casos, né? Porque o que era que unia aquilo? Paixão. Porque queria aquele grude todo. Querido, ó, nem dormir depois de casado, grudado, dá certo, sempre. Às vezes dá um torcicolo terrível, não dá não? Uma vez eu estava dormindo e ele com o braço, a cabeça aqui no meu pescoço, eu acordei de madrugada sonhando que estava nadando e me afogando. Quando eu acordei era o braço adormecido, sem eu conseguir mexer, com a circulação presa. Então essa unidade não quer dizer com este grude. Porque isso é paixão, isso passa. Mas depois que casa, aí é amor. É quando a gente começa a torcer um pelo outro. Queridos, qualquer pessoa pode falar mal do seu cônjuge, menos você. Nem que você chegue em casa e diz, olha, aquilo que ele falou, ele tem razão, viu? Você é isso mesmo. Mas lá você vai defender com unhas e dentes, como se fosse Carlinhos advogando, Tuane. Você, não, meu cliente não fez isso, não. Ele me falou. Nós precisamos ter, porque isso é amor. Amor defende dos outros, mas corrige em casa. Não é assim? Deus corrigia o seu povo toda vez que eles pecavam, e corrige até hoje. Mas ele corrige com finalidade de unidade, de amor. Então nós precisamos dessa pedra angular em tudo que fazemos. Quando a gente arruma um emprego novo, que está desempregado, salário de desempregado é quanto, né? É só dívida, né? Aí a gente arruma um emprego. Um pouquinho a mais do que um salário mínimo, vamos botar assim. Você fica triste ou feliz? Vai todo feliz. E quando recebe o primeiro? Que aquele valor não vai dar para muita coisa, é claro, né? Aí tenta bater a tristeza, mas aí é onde entra a pedra angular, dizer, olha, aqui eu estou progredindo, aqui eu já tenho um salário mínimo. Quando eu entrei aqui, eu não tinha nada. A partir daqui, eu posso progredir. Queridos, eu sempre entro nesses pontos, né? Você em movimento está sendo visto. Alguém vai contratar alguém para um bom emprego. Ele sempre vai procurar alguém trabalhando. Sabia disso? Você tem uma empresa, está desenvolvendo, você precisa de uma pessoa habilidosa. É mais vantagem você chegar para alguém e dizer, você está ganhando quanto aí? A pessoa dizer, 2.000, eu te pago 4. Venha para cá. Porque aquela pessoa já está desenvolvendo, vai entrar produzindo. Agora, você buscar alguém que está desempregado, o que é que vai passar na sua mente como empresário? Vai passar que aquela pessoa não produz, ainda que não seja a verdade. Então, quando nós estamos começando algo para progredir, é mais fácil você subir um degrau, o segundo, se já está no primeiro, do que voltando para a terra. Não vai ter que subir o um de novo. Então, a vida da gente, ela precisa estar em atividade. Mas aqui foi só um flash.
Então nós precisamos, queridos, entender que é necessário a pedra angular nas nossas vidas para ajustar aquilo que nós não temos capacidade em nós mesmos para ajustar. É Ele que vai fazer. Por isso que lá em Coríntios 13 vai dizer que o amor é paciente, o amor tudo suporta, o amor não é invejoso, o amor é bondoso. E ele vai falar sobre tudo que é amor. E quando ele termina, a gente chega a uma conclusão. É impossível eu ter isso em mim. Esse amor que Jesus tem, ninguém tem. Nele próprio. Então o que é que Jesus está dizendo? Já que vocês não têm, é por isso que eu morri. Porque eu sou o amor. Você me entendo, você vai ter capacidade de começar a produzir amor. E conforme eu falei agora com a empresa, nós estando em movimento, ou seja, começando a amar em Cristo, esse amor tende a aumentar. Porque nós vamos vendo que o amor ele traz um resultado maior sobre a nossa vida do que sobre a vida de quem a gente ama. É mais sobre nós. Aquela pessoa está sendo beneficiada, mas há quem seja amado e mesmo assim não mude. Mas se você está amando, significa que você já mudou, significa que eu já mudei, e significa que se Jesus voltar hoje, a pessoa que foi amada fica, mas você vai. Não é sobre o outro, porque o amor só se faz necessário aonde o outro não é merecedor. Ou seja, nós não temos capacidade em nós mesmos de garantir aquilo que nós prometemos, a não ser que seja no Senhor. Daqui uns dias alguém vai casar, né? Aí tem juramento, tem tudo aquilo, mas não esqueça nunca de colocar, se Deus permitir, em Deus eu farei, Deus me ajudará, eu desejo, porque querido, eu prometo, misericórdia, Senhor. E o pior, o outro acredita. Ou diz, eu vou entrar nessa também, né? Eu também prometo. E aí vai passando o tempo e aquela promessa ficou só ali mesmo. E hoje em dia é perigoso, porque é filmado, né? Aí quando vai assistir, amor, vamos assistir nosso casamento, vai dizer, olha, está fazendo não, aquela promessa ali. Então, porque nós não temos essa capacidade, queridos. Nós temos o desejo. A capacidade vem de Deus. Mas alguém que deseja em Deus, jamais parará no meio do caminho. Vai conseguir. Porque Deus é que vai fazer. É Ele que é a pedra angular. Ele que vai... Porque Ele está ali, primeiro Ele gera o desejo de nós fazermos o que Ele se agrada. Desejo gerado, nós oramos para fazer aquilo. E Ele responde a oração. Então, depois de feito e acontecido, nós só podemos gloriar-se em quem? Nele. Pastor Flávio, porque seu casamento é maravilhoso. Ah, querido, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Porque nós não temos capacidade de ter esse casamento maravilhoso em nós mesmos. Ainda estamos num corpo, e o casamento, segundo Paulo, tem a ver com a carne. Ninguém casa um homem com uma mulher porque ele casou por causa do Espírito. Por causa do Espírito, Paulo diz, nem case. Cada um sirva a Cristo, vai servir melhor solteiro. Mas se está abrasado, ou seja, né, agoniado, então que case, não peca. Mas nós não precisamos de um casamento para se aproximar mais de Deus. Pelo contrário, não fazer, Paulo está dizendo que se aproximaria mais. Mas isso ele diz que é para quem tem esse chamado, não é para todo mundo. Eu creio que não é para todo mundo aqui, para mim não foi, né? Então se não é para você também, não encare aquilo que você não foi chamado, que não vai dar bom. Amém? Então que nós tenhamos esta convicção, queridos. Nós não fomos convidados a fazer parte de uma religião.
nós fomos convidados por Cristo, através do seu sangue, a nos tornarmos filhos de Deus, por meio de Jesus. E como filhos de Deus, nós precisamos entender que Ele deseja nos abençoar. A Bíblia fala que se Ele não negou seu próprio Filho, antes o entregou para ser crucificado por nós, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Mas é porque às vezes, querido, as lutas se agravam tanto, que se a gente não vigiar, começa a pensar que com os outros sim, mas com a gente não. Aí quando você vai ver a história do outro que venceu, você vai ver que ele passou algumas coisinhas também. Passou um trabalhar de Deus. Permissões. Aqui nesta carta de Efésios, se você ler ela toda, você vai ver que Paulo diz assim, olha, eu estive no meio de vós por causa de uma enfermidade. E disse, se vocês não se escandalizaram com isso, pelo contrário, se pudesse, nos daria os seus próprios olhos, arrancava e nos dava. Ou seja, Paulo disse, eu estive no meio de vocês enfermo, e vocês me aceitaram, e aceitaram o evangelho que eu preguei. Aí depois ele está escrevendo aqui essa carta, porque eles nasceram em Cristo nesta fé, e depois estavam abandonando esta fé, para ir guardar dia, para ir guardar festa, para se circuncidar, para fazer Hanukkah, para viver como judeu. E Paulo diz, meu amigo, você não estava bem? Quem vos ensinou a abrir mão da liberdade com que Cristo vos libertou? Nós somos livres para acessar Deus nesse exato momento. Aí chega um enviado que não foi de Deus e diz, você tem que fazer isso. Olha, você tem que fazer aquilo. Aí a pessoa começa a tentar fazer, normalmente são cargas pesadas, não consegue. E por não conseguir, Paulo diz aqui em Efésios, que estas pessoas começam a apreciar esse que lançou isso, porque imagina que por meio dele consegue. E a pessoa se coloca no lugar de Cristo, entre aquele cristão que já era livre para acessar. Você já é livre para entrar na presença de Deus hoje, pelo sangue de Jesus. Não deixa ninguém botar religião na sua cabeça. Alguém chega, sabe, se você não guardar tal dia, não vou nem dizer que é o sábado, para você não imaginar quem é já. Se você não guarda esse dia, eu digo, tá bom, meu filho, guarde. Guarde, porque eu não preciso guardar um dia para acessar Deus. Eu já estou nesse dia, porque a Bíblia diz que o sábado é o dia de descanso, é o shalom de Deus. E quem é o shalom de Deus? Cristo. Você está em quem? Seu sábado começa no dia que você aceita Jesus. A partir dali, você está no dia do Senhor até que Ele volte. Por que é que alguém disse que você tem que guardar um dia específico? Porque com essa estratégia lá, né, do inimigo, ele vai fazer com que esta pessoa fique 6 fora, para guardar aquele. Este é o dia do Senhor. Aí tem mais 6, e esse 6 não é. E agora? Jesus diz, eu sou o descanso que havia de vir. Ele é o seu Shabat, o seu descanso. Se alguém perguntar que dia é hoje, você vai dizer, para a terra é domingo, para mim é sábado. Amanhã, que dia é hoje? Todo mundo é dia de branco. Você, não, é sábado, é dia de descanso. Eu vou lá para a loja trabalhar, porque eu quero estar lá para adorar a Deus, mas quem manda o cliente é Deus. Eu faço a postagem, né, Tuane? Porque eu vou fazer. Mas não é só você que faz postagem. Mas quem faz ver a sua é Deus. Porque nós estamos no
descanso do Senhor, no seu Shabat, na sua paz, no seu Shalom. Não interessa, como o pastor sempre fala, que não podemos agir baseado na circunstância. A gente engole tantas palavras, querido, que às vezes a circunstância bota ela na ponta da língua. Bota ou não bota? Às vezes tem gente que até deixa sair, mas se sair, plantou, vai ter que colher. Ninguém vai colher o que não disse. Então segure. Chegou, embole, feche, trave, peça o anjo para botar, Deus para botar um anjo guardando a sua boca, mas não fale aquilo que é baseado nas circunstâncias. Faça treinamento. Zacai sempre dá risada, porque eu tenho a longa história das maçanetas, né? Porque, queridos, eu nasci com um biotipo de pouco ombro. Ninguém nunca viu, mas é uma realidade, né? E quem tem pouco ombro, os braços se abrem mais, né? Porque quando o ombro é grande, aí dá tempo de fazer assim, né? Já viu quem tem o ombrão, o braço fecha? Quem não tem, ele abre, né? Aí a gente anda numa casa pequena com os braços abertos. Maçaneta lá em casa parece coisa de coçar cotovelo. Então, vez ou outra, aí eu comecei a treinar. Um dia eu dei uma assim daquela que adormece tudo, né? Que o braço fica, glória a Deus, aleluia, que maravilha. E Zacai ali olhando e rindo. Quando um dia ele tomou um capote, se machucou todo, olhou para a mãe e disse, glória a Deus, aleluia, mãe. É assim que o pai faz, né? Mas lá dentro mesmo estava corroendo, né? Então a gente treinar, ainda que venha outra palavra lá do velho homem, não deixe ela sair não, converta ela e solte o que é para sair. Às vezes vem aquela palavra assim, não vai dar certo, aí você não fala, quando vier não vai dar certo, você diz, já deu. Aí o diabo diz, eu pensei que ele ia dizer que não, porque eu ia pegar esta palavra, chegar diante de Deus, e foi ele que disse. Se ele disse, não pode dar certo. Você percebeu que esse texto disse? Que Deus em Cristo Jesus te fez filho de Deus? Tem alguma coisa que Jesus disse que não acontece? E você é filho de quem? E agora? Quer dizer, o que você diz também acontece. Porque você é filho de Deus. Uma vez alguém disse para mim, olha, passou no noticiário que não vai chover, esse tempo agora vai ser aí uns 3 anos de seca. E eu falei para a pessoa, digo, olha, o noticiário não tem poder de fazer isso. Eu concordo que existe, né, tecnologia para prever, mas é uma previsão, não é uma certeza. Mas por que o noticiário fala? Porque tem um monte de filho de Deus ouvindo. Se o filho de Deus ouvir e declarar, aí pronto, não vai chover mesmo não. Mas o filho de Deus ouve e diz, não, vai chover sim, porque Elias disse, não vai, mas quando ele disse vai, choveu. Queridos, você acredita, alguém pode achar que é coincidência, eu estava conversando com a pessoa exatamente na hora que eu estava conversando, choveu no mesmo dia, assim, na hora, nós conversando ainda, quando eu para fora, eu digo, olha lá, está chovendo. A informação, nós precisamos ler, porque nós precisamos conhecer, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, ou seja, informação. Informação vai entrar e informação vai sair. Por que é que o maligno deseja tanto informar-nos? Porque ele sabe que o que vai colher é o que você fala. E vai falar o que está cheio aqui. Quanto mais cheio de Deus nós estamos, ou seja, da sua palavra, mais nós falamos a palavra dele. E aí acontece o que ele quer que aconteça. Porque, segundo Paulo, nós em Cristo nos tornamos filhos de Deus. Por que Deus deixaria seus filhos ainda que não já levou? Porque ele ainda quer mais filhos.
quer que a gente produza mais filhos, quer que a gente use a boca para abençoar essa terra. Uma vez eu estava numa reunião, num culto, e o pessoal lá, subia um líder, porque na finalidade ele queria se apresentar como político e queria trazer a solução. Então o político primeiro traz a problemática, né? Ele vai fazer com que as pessoas percebam que não tem jeito. Aí quando as pessoas estiverem tudo acreditando que não tem, ele diz, mas vote em mim, que eu vou resolver isso aí, né? Assim? Aí chegou um e foi falando, não, porque agora, da agora para frente, cristão, né? É da sim para pior, porque a palavra diz, e não sei o quê. E eu fui com aquilo, fui me incomodando, e subiu outro e falou a mesma coisa, e outro subiu a mesma coisa. Aí o pastor que estava organizando isso, o pastor Flávio, venha dar uma palavra. Eu digo, eita, Senhor, não tem como sair outra coisa, porque estou indignado. Aí eu falei, olha, queridos, eu só preciso dizer uma coisa. Apocalipse está dizendo assim, ó, Deus manda, ou vai mandar no caso, né? Ele viu mandando, porque na dimensão que ele estava, tudo é presente. Que ele estava no Espírito. Mas enviou uma praga. Aí o texto diz, e não se arrependeram. Aí enviou outra e não se arrependeram. Enviou outra e não se arrependeram. Então não é um desejo ou um decreto de Deus que a coisa vá mal. Deus envia para que se arrependa. Se arrepende, não tem necessidade da outra. Eu disse, então, queridos, olha, a coisa vai mal se não se arrepende. Mas se arrepende, essas pragas não vai ser da nossa geração, não. Vai ser nenhuma lá na frente que não se arrependa. Mas se a nossa geração se arrepende, querido, esse dia do Senhor, ele está desde o dia que Jesus veio. Tudo que o povo está aí achando de terrível, e que Jesus tem que voltar por causa dessas coisas terríveis, né? Os discípulos vivenciaram isso, querido. Os discípulos vivenciaram perseguição tamanha que foram martirizados. Cristãos em massa sendo mortos. Todas as nações conhecidas da terra contra o cristianismo. Eles vivenciaram isso. Tudo. E agora o que estava acontecendo? Os cristãos estavam pregando e as pessoas estavam se arrependendo. Enquanto for havendo conversão, Deus disse que alguém o tem por tardio, mas não, ele está sendo longânimo. Enquanto a igreja está pregando e pessoas estão se arrependendo, Deus fala, não vá agora não. Tem mais um ainda. Tem mais gente. Tem gente que está se convertendo. Tem gente que está se arrependendo. Ainda não é para agora. Agora, quando a apostasia se levantar realmente, aí sim, aí vai chegar o tempo. Mas não é agora, porque você está se arrependendo. Tem pessoas se convertendo. Agora, o desejo do diabo é que a pessoa pare. Ah, não tem mais jeito não. A gente prega, ninguém se converte. Não, querido, tem muita gente se convertendo. É alguém que não está pregando. Então nós precisamos estar motivado, não desmotivado. Porque nós temos uma missão como filhos de Deus, até que Ele volte. Ou até que nós sejamos trasladados. Se nós não pudermos esperar o arrebatamento, não fique igual aqueles que dizem, quando chega nos lugares assim que estão sepultando alguém, diz assim, esse é o destino de todos nós. Não. Não. O destino nosso é, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É vida abundante. Se teve, gente, Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, não teve ninguém como João Batista, mas que o menor no reino de Deus é maior que ele. Então, se teve Enoque lá atrás, se teve Elias, porque não tem Sam, não tem Flávio, não tem você trasladado, quando não der mais para estar aqui. Cadê fulano? Morreu? Não. E cadê? Eu vi ele subindo aí no redemoinho. Deus chamando. Pronto. É possível, queridos. Não se apegue aos que morrem, se apegue aos que vivem.
porque você é filho de Deus. Nós passamos da morte para a vida. Nós vencemos o maligno, porque Jesus venceu. Nós estamos de posse dessa herança. Fique em pé. Nós estamos de posse dessa herança, da vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Ali ele levou sobre si todas as nossas enfermidades físicas e da alma. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Creia nisso, independente da circunstância. E declare com a sua boca. E se você está diante ou do lado de um irmão que está passando por adversidade, seja um declarador também. Olhe para a pessoa e diz: mas Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E pouco a pouco, querido, aquilo que parecia ser por mal, se torna por bem. Porque a palavra decretada, ela vai transformando o ambiente. Vai transformando a nossa casa, vai transformando a nossa vida, vai nos tornando mais parecidos com Cristo. E nós cremos que Ele verdadeiramente nos salvou a nossa alma e nos salvou de todo o mal, nos salvou da enfermidade, nos salvou da miséria, nos salvou da pobreza, nos salvou de todo o mal que o pecado trouxe. Nós somos filhos de Deus. Tenha esta confiança em Cristo Jesus e se apresente dele como filho. Por isso que Jesus não ensinou você a orar de outra forma. Ele disse assim: Pai. É Pai nosso. Também não pode ser Pai meu só, viu? É Pai nosso. Amém? Glória a Deus. Então, Pai. Olha eu aqui, Pai. Cuida de mim. Apresente aquilo que você realmente precisa diante de Deus. Chore, grite, mas não esqueça que é Pai. Eu sei que Ele está perto, mas às vezes a gente mesmo precisa ouvir de volta, que bata lá no teto e volte a nossa oração, porque isso nos fortalece. Quantas vezes a gente está ali, cabisbaixo, e começa a orar, começa a declarar, começa a falar, e depois dá trabalho para parar. Não tinha nem palavra no começo. E depois é tanta palavra que não sabe mais nem como parar a oração. Porque o Espírito de Deus vai movendo. Por isso nessa noite, feche os seus olhos. Saiba que você é filho de Deus. E vamos entrar em oração diante do nosso Pai. Apresentando nossos projetos. Oremos. Senhor, Tu é o nosso papai. E Senhor de todas as coisas. Nós cremos que pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário, nós fomos redimidos. Cremos que contigo fomos sepultados e contigo também ressuscitamos na Tua ressurreição. Queremos nesta noite apresentar diante de Ti esta dor, esta enfermidade, esta angústia, este desânimo, essa tristeza, essa falta de perspectiva. Senhor, repreende tudo isso, porque nós sabemos que não vem de Ti. E nós clamamos ao Senhor, Pai. A Tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Senhor, nós queremos descansar no Senhor neste momento. Senhor, que seja este dia um marco na nossa vida. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus, Pai, que qualquer mal ou enfermidade de alguém que está neste culto, ó Pai, não durará até esta palavra deste momento, no nome de Jesus. Seja expelido todo o mal.
seja curado, seja liberto, seja restaurado, seja renovado, seja abençoado no nome de Jesus. Porque Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Senhor, nós cremos que estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. Oh Deus, em Ti, Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Ti, Senhor, nós vencemos todo o mal. Em Ti nós vencemos, Pai, a enfermidade. Em Ti, Senhor, nós vencemos toda situação ou circunstância adversa. Nós vencemos porque o Senhor nos deu esta vitória. Com a Tua vitória, nós fomos feitos vencedores. Por isso, ó Pai, nós declaramos tudo aquilo, ó Pai, que estava impedindo, tudo aquilo que estava causando dor, tudo aquilo que estava causando paralisia na fé, tudo aquilo que estava travando o negócio, tudo aquilo, ó Pai, que estava, ó Pai, abatendo, está repreendido agora, no nome de Jesus. Nós declaramos um tempo de expansão, nós declaramos um tempo de vitória, nós declaramos um tempo de prosperidade, nós declaramos um tempo de alegria, nós declaramos um tempo de boas notícias, no nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que nós temos visto com nossos olhos, Pai, que aparentemente parece derrota, nós declaramos, Pai, que o Senhor converta em vitória, no nome de Jesus. Oh Senhor, que o deserto floresça. Oh Senhor, que o nosso futuro, ó Pai, os caminhos sejam aplanados, porque o Senhor, ó Pai, aplanou o caminho. Hoje nós temos livre acesso ao Teu trono, ao trono da graça, ó Senhor, e sabemos, ó Pai, confiantemente, que o Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam. O Senhor nos mandou pedir, o Senhor nos mandou bater, o Senhor nos mandou buscar, e o Senhor nos garantiu, ó Senhor, que aquele que bate se abre, aquele que busca encontra, e aquele que pede recebe, Pai. Por isso nós declaramos, não uma palavra da nossa mente, mas uma palavra da Tua boca, do Teu coração. Nós cremos na vitória, nós cremos na porta aberta, nós cremos, ó Pai, ó Senhor, no clamor respondido, nós cremos, ó Pai, que a busca chegou ao fim, porque nós encontramos no nome de Jesus, Pai. Pai, nós abençoamos, Pai, nós abençoamos, ó Pai. Abençoamos cada pessoa que está neste culto, seja aqui, seja online, onde estiver, Pai, qualquer pessoa que esteja neste culto de forma inteira, íntegra, que seja abençoado no nome de Jesus. Existe uma vida abundante, Pai. Em Ti existe uma vida abençoada, em Ti existe uma vida feliz, uma vida de alegria, uma vida de paz, e nós cremos nesta vida. Por isso nós nos rendemos a Ti, Pai, porque tudo aquilo que era mal, ó Senhor, foi lançado naquela cruz. Oh, se através de Ti o Senhor venceu, o Senhor triunfou, ó Pai, dos demônios, o Senhor triunfou naquela cruz dos nossos inimigos, e o Senhor nos tornou vencedores em Cristo Jesus. Que a Tua vitória, a Tua bênção, ó Pai, o Teu mover sobrenatural esteja sobre a nossa vida, esteja sobre a vida desta igreja, sobre a vida de cada irmão, Senhor, da Igreja Apostólica Família Feliz. Nós declaramos vitória, nós declaramos a prosperidade, nós declaramos a bênção, nós declaramos a cura, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aproveitar que nós estamos de pé, vamos apresentar os nossos dias, nossas ofertas, nossas primícias, amém? Eu vou pedir o pastor Sam para fazer essa oração das nossas ofertas, amém? Apresentando ao Senhor e liberando a bênção, a vitória sobre a nossa vida, amém? Em seguida eu quero convidar o João e a diaconisa Poliana, né, que eles virão aqui, que a gente vai falar algo. Shalom, igreja. Glória a Jesus. Pai,
no nome do Senhor Jesus, declaro que essa semana será altamente favorecida. E ricamente abençoada de maneira gloriosa, e haverá abundância do Senhor. Sobre a vida financeira dos teus filhos, haverá um mover dos céus na terra. E que a herança do pai Abraão seja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. E todas as amarras do inimigo que estavam impedindo eles de fruir, já estão por terra, em nome do Senhor Jesus. Porque esta noite é uma noite de diferencial, e o Senhor já abençoou cada um que fez, Pai, com alegria, porque o Senhor ama o que dá com alegria. E esta noite nós declaramos que esta semana será uma semana do sobrenatural, na vida financeira de cada um que está aqui, cada um que está cultuando junto conosco em suas casas. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diz, amém. Palmas para Jesus. Graças a Deus. Sente um pouquinho, você que já está abençoado.